todos, que bom que você veio. Nós estamos aqui começando uma nova live, né? Dando prosseguimento à nossa semana especial, melhor, nossa série especial, Palavras de Vida. E hoje nós temos um tema muito especial, você sabe disso, é o terceiro tema. Vamos falar hoje sobre o rico insensato. Tema muito mais que especial, ok? Vamos fazer a oração para iniciar? Então feche seus olhos onde você está aí e vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus, muito obrigado por essa linda oportunidade que o Senhor nos dá de pelas ondas da internet, pelos cabos da internet, o Senhor nos falar de maneira especial a Tua Palavra ao nosso coração. Muito obrigado pelos irmãos que já estão presentes, pelos que virão também, que a Tua Palavra nos alcance a todos, que todos possamos tomar decisões importantes ao Teu lado nessa noite. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora abrir a palavra, a Santa Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas estão concentradas as mais importantes parábolas. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande pelo Evangelho de Lucas, porque ele próprio diz que o seu Evangelho é resultado de um estudo acurado. Ele ouviu as histórias, ele conversou com as testemunhas, ele falou com os apóstolos, e diante de toda essa sindicância que ele fez sobre a vida de Jesus e sobre a luz do Espírito Santo, ele escreveu um dos evangelhos mais completos e mais detalhados. Por isso eu gosto muito do Evangelho de Lucas. E a parábola que nós vamos ler hoje também está no livro de Lucas. Mas antes disso, vamos ver um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Lucas, capítulo 12. Já oramos, já pedimos a Deus que nos oriente na leitura e no estudo da palavra. Então vamos ler o versículo 13 até o versículo 15. Espero que todos encontrem. Eu sei que está com a sua Bíblia aí, ainda que seja no celular, mas abra. É importante que você leia a palavra nessa noite, não apenas escute, mas você leia a palavra. Estamos aqui hoje para isso, para abrir a Bíblia, né? Abrir a palavra de Deus. Ok? Então diz assim aqui nessa versão que eu tenho, que é o meio da revista e atualizada, o versículo 13, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou com Jesus. Um homem no meio da multidão: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa é uma frase de Jesus que eu já repeti várias vezes, aqui, inclusive nessas lives aqui. Eu gosto muito, acho extremamente significativo. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens, das coisas que ele possui. A nossa vida não depende disso. Jesus estava ali pregando, proclamando as verdades do Evangelho, do reino de Deus. E ele dizia que não deveríamos temer os homens. Isso tudo no capítulo 12. Não temos homens. Olhem para os pardais, vocês valem mais do que os pardais. O vosso Pai Celeste cuida de vocês. Jesus chega a dizer: olha, até o cabelo das vossas cabeças, os que têm, é claro, né? Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Depois ele diz mais: olha, quando vocês forem levados diante de tribunais, não se preocupe, que eu acabei de dizer, que o Espírito Santo vai dizer, então não tem um homem, não. Mas, embora ele pregava grandes verdades, havia muitas pessoas ali naquela grande congregação, naquela multidão ali de pessoas que ouviam, que estavam ali sim, mas estavam, mais uma vez, preocupados consigo mesmo. Essa é a nossa especialidade como seres humanos e pecadores que somos. Nós não conseguimos tirar os olhos de nós mesmos. Estamos o tempo todo focados em nosso próprio umbigo.
Assim somos nós. Naquela multidão estavam pessoas ali, concentradas no que Jesus dizia, talvez. Olhavam para Jesus, certamente. Mas o que é que eles estavam fazendo ali? Estavam em busca de receber alguma coisa de Jesus. O que é que esse mestre tem para me dar? O que é que eu vou ganhar? Está aqui ouvindo ele falar. Eles reconheciam o seu poder, reconheciam a autoridade de Jesus, mas pensavam, dará esse Jesus algum proveito material para mim? Estavam ali, mas em busca de propósitos egoístas. Hoje as igrejas, existem grandes igrejas suntuosas, superlotadas de pessoas, mas o que estão fazendo ali? Estão em busca do Jesus, o sofredor, o humilde nazareno, estão em busca de aprender de Jesus a mansidão. O que eles estão ali para terem suas vidas transformadas? Invadem as igrejas e dizem como aquele publicano, talvez até a gente fale sobre ele, um desses dias aí, aquele publicano, a parábola de Jesus conta que orava sozinho, olhava, nem tinha coragem nem de olhar para o céu, baixava a cabeça e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, um pecador. As igrejas estão cheias de pessoas assim, ou estão ali unicamente em busca da benção? Aqueles homens na multidão estavam ali assim. E foi com esse pensamento, foi por causa desse pensamento que aquele homem que começa aqui o texto, neste ponto, eu quero ler de novo, versículo 13, neste ponto, no ponto da pregação, quando Jesus pregava, em determinado momento alguém interrompe, um homem na multidão, estava no meio da multidão, e ele falou, mestre, olha como ele diz, né? Mestre, ordene ao meu irmão que reparta comigo a herança. Percebeu? Está ali ouvindo Jesus. Jesus lhe fala ao coração. Jesus lhe fala as verdades do reino. Como deve viver um cidadão do reino dos céus. Confiança plena em Deus. Não se apegue às coisas materiais. Confie em Deus. Deus está disposto a te ajudar. Deus está disposto a suprir suas necessidades. Ele pode suprir. Os gentios é que ficam preocupados. Você não precisa se preocupar. Ele cuida de você. Até o cabelo da vossa cabeça está contado. Mas aquele homem não estava preocupado com isso. Ele tinha algo em seu coração. Seguia Jesus com objetivos pessoais, ambições pessoais. E ele aproveita a autoridade de Jesus ali, no meio da multidão, e faz um apelo para que Jesus, quem sabe, possa resolver o seu problema. Pode ser que ele teve problema aí com a transmissão de propriedade. Nos dias de Israel, a propriedade, quando um pai morria, a herança ficava com os filhos, mas era repartida de forma desigual, porque o primeiro filho, o primogênito, sempre iria receber a porção dobrada. Isso quer dizer que se um homem morresse e tivesse 2 filhos, a propriedade ou a herança seria dividida em 3 partes, e não em 2, tinha 2 filhos, mas dividia em 3. Por quê? Porque o primogênito levava 2 partes. Sempre receberia a porção dobrada. É provável que esse homem estava questionando isso. Talvez ele achou que ele ficou com muito pouco na divisão da herança. E ele agora clama, mestre, ordene ao meu irmão que reparta comigo a parte da herança. Percebe? Ele se sentia roubado, ele se sentia fraudado, ele já havia tentado de tudo. A única coisa que restava para ele, a sua última chance, a última esperança, era a autoridade de Jesus. E ele aproveita o momento ápice, o momento, vamos dizer assim, o horário nobre. Jesus estava pregando, falando do reino, estavam as pessoas absortas ouvindo Jesus falar. E ele aproveita aquele momento e faz o seu pedido, mestre, ordene meu irmão que reparta comigo a herança. Veja de novo a resposta de Jesus, irmãos. Versículos 14 e 15. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, não somente aquele homem, mas ele aproveitou a deixa daquele homem para falar a todos que estavam ali ouvindo.
Observe que a Bíblia não diz, então lhe recomendou, então lhes recomendou. Ele falou para os outros. É bem provável que ele nem olhava mais para esse homem. Ele deve ter dito, olha, quem me fez? O que é que eu tenho a ver com essa história de vocês, essa briga de vocês? Eu não estou aqui para isso. E vira para a multidão e recomenda, guardai-vos, versículo 15 me parece, né? Vamos ver aqui de novo. Versículo 13, versículo 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Aí vem a frase, porque a vida do homem, de um homem, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus identificou o pedido daquele homem como um sintoma de um terrível mal. E o nome desse mal é a avareza. A avareza, na lista daqueles 7 pecados capitais, é o segundo pecado capital. Tem a gula, lembra? A luxúria, a avareza aparece ali. Um dos 7 pecados capitais. O livro de Aurélio, né, o dicionário Aurélio, traduz a palavra avareza como apego sórdido aos bens materiais. Uma pessoa avarenta é uma pessoa que é apegada às coisas materiais. Dá uma olhadinha para o seu coração. Hoje na meditação com a Flavinha, ou foi hoje, ou foi ontem, quando nós estudávamos aqui, fazíamos aqui o culto, na inspiração juvenil, vinham algumas perguntas. Se você responder apenas 2 dessas perguntas, pode ser que você está tendo problema com o egoísmo. A avareza, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 3, diz que a avareza é idolatria. A avareza. Agora, da avareza, quem está livre da avareza? Alguém disse, é coisa de rico. Não, coisa de rico não. Avareza é coisa de rico, coisa de pobre. Todos são vulneráveis à avareza. Por quê? Porque o rico diz assim, né? O rico é assim, quanto mais tem, mais quer. E o pobre que não tem? O pobre quer ter. E ele também se torna avarento. Só pensa nos bens materiais porque ele não tem, ele quer ter. Ele passa o tempo todo pensando nisso. Aquele homem, com certeza, estava dentro dessa situação. O materialista, uma pessoa materialista, uma pessoa avarenta e materialista, ela tem 3 pecados, ou melhor, ele crê em 3 mentiras. Em 3 mentiras básicas. A primeira delas, a primeira mentira que o materialista crê: cada pessoa é dona do bem que possui. Mentira. A Bíblia diz, tudo pertence a Deus. Esse blazer aqui pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. A casa que você mora, o carro, a bicicleta que você tem, pertence a Deus. Aquele prato que você come, pertence a Deus. A Bíblia diz que tudo que existe neste mundo pertence a Deus, o Criador. Tudo pertence a Deus. Primeira mentira, o materialista pensa, isso aqui é meu. E nós aprendemos isso desde a infância. A criança, uma das primeiras palavras que uma criança aprende é meu. Né? Segunda mentira que o materialista crê é que a vida do homem consiste na quantidade de coisas que ele possui. Quanto mais coisas ele tem, mais feliz ele pode ser. Então é por isso que as pessoas ostentam vários carros. Ele só vai sair com um carro só, mas ele tem 3, 4, 5 carros ostentando ali. Porque ele pensa que a sua felicidade é baseada no bem ou nos bens, ou na quantidade de bens, na abundância, como disse Jesus, de bens que ele possui. E a terceira e última coisa que o materialista, a terceira mentira que o materialista crê, é que o homem pode dispor da maneira que quer daquilo que está em suas mãos. Seja isso adquirido pelo seu trabalho, por herança, pela sua capacidade, pela esperteza ou até mesmo pelo engano ao próximo. Ele acredita que ele pode usar da maneira que ele quiser. Está nas mãos dele, eu uso da maneira que eu melhor imaginar. Se eu estou com dinheiro na mão, eu vou gastar do jeito que eu quero. Isto é uma mentira que engana muito o materialista. Jesus estava abrindo os tesouros celestiais naquele dia, não sabemos que horas era.
E enquanto Jesus pregava, e o Espírito Santo pleiteava o coração daqueles homens, havia muitos que estavam com os olhos, não somente aquele homem que falou, ele foi o único que falou, mas ali havia muitos. Por que eu sei que havia muitos? Porque nós somos assim. Jesus pregava, mas os olhos deles estavam fixos aqui nessa terra. O Espírito Santo chamava ao arrependimento, mas os olhos cravados aqui nessa terra. Foi por isso que Jesus contou, dentro desse contexto, que ele contou a parábola do rico insensato. Eu queria convidá-lo a ler esta impressionante parábola agora, versículo 16 e 17. E Jesus lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E, verso 17, arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho aonde recolher os meus frutos. Olha que grande problema desse homem. O campo dele produziu mais do que ele imaginava, mais do que ele esperava. E ele agora está com um grande problema. Nesta parábola, Jesus mostra a loucura dos homens, das pessoas que fazem deste mundo o seu tudo. É um louco. Aqueles que vivem apenas para este mundo é louco, é insensato, é um tolo. Aquele homem havia recebido de Deus tudo: a chuva, a inteligência, a coragem para trabalhar, o sol, e os seus campos produziram de forma abundante. Foi tão grande a abundância que ele tinha um grande problema, não sabia o que fazer. O que eu vou fazer com essa colheita? Não tinha espaço, não tinha lugar para tanta coisa. Ele tinha coisa demais, a bênção foi grande demais. Ele, aquele homem, ele não reconheceu que Deus fez dele um mordomo de suas bênçãos, de seus bens. Não reconhecia isso. Ele não entendia que Deus o abençoara para que ele pudesse socorrer o necessitado que estava ao seu redor. Os olhos dele estavam focados somente nele, lembra, no umbigo dele. Havia ao seu redor, onde ele morava, na sua região, sofredores, necessitados, viúvas, órfãos. Mas ele não conseguia perceber isso. Ele teve nas suas mãos a oportunidade de ser um grande distribuidor das bênçãos de Deus. Deus o abençoou, o colocou nas suas mãos para que ele repartisse com outros. Mas ele não conseguia perceber isso. A grande oportunidade da sua vida estava ali, ele não percebia. Ele só pensou no seu próprio conforto. Ele só pensou na sua própria segurança. O que aconteceria com os pobres, com os enfermos, com aqueles que sofriam? Não, o que importa é que eu esteja bem. Eu preciso cuidar de mim. O Senhor havia ouvido a oração dos seus filhos que estavam ali ao redor. Filhos que clamavam pelo pão, pela saúde. Naquele tempo, naqueles dias, não havia hospitais, não havia asilos, não havia projetos sociais do governo para ajudar as pessoas mais pobres. Não havia os R$600 emergenciais aí. Eu não sei nem se você conseguiu pegar os seus 600 aí, alguns não estão conseguindo. Mas não havia nada disso, não havia nem essa esperança de ter os 600. Não tinha nada. Como é que as pessoas pobres, as pessoas necessitadas se viravam? Dependiam quase que exclusivamente dos ricos que estavam dentro da comunidade. Cabia a esses ricos ajudarem. É por isso que na parábola que Jesus conta, na parábola do rico e Lázaro, onde é que está Lázaro pobre? Na porta do rico. E era lá que ele ficava, ele não tinha para onde correr. O rico é que era o hospital. Se alguém podia ajudar, era o rico. Se alguém deveria ajudar, teria que ser o rico. Deus ouviu a oração desses homens e mulheres sofredores. Por isso abençoou o rico mais do que ele era abençoado anteriormente.
A abundância foi grande demais, ao ponto que ele não tem onde colocar. Era para ser distribuída. Era para abençoar. Deus queria abençoar o seu povo através daquele homem, mas ele não percebia isso. Ele fechou o seu coração ao necessitado. Veja só a ideia que ele teve, capítulo 12 ainda, versículo 18. Quando ele diz, verso 17, que farei? Não tenho de recolher meus frutos. Verso 18, e disse, já sei, farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E o verso 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Olha que ideia. A ideia dele qual era? Deus o abençoou com um propósito e ele queria continuar acumulando para si mesmo. Vou derrubar, os meus celeiros são pequenos, eu vou construir outros muito maiores e vou superlotá-los. E agora eu vou ficar de boa, deitar numa rede e dizer para mim mesmo, para minha alma, regala-te, fica feliz, eu vou ter em depósito para muitos anos. Alma, coma, beba, descanse, regala-te, porque não vamos ter problema durante muitos anos. Ele vivia, irmãos, como se Deus não existisse. Ele vivia como se não existisse um céu. Já ouviu aquela música do cantor de rock, né? Muito sucesso nos anos 60, o cantor John Lennon. Ele compôs a música Imagine. Eu acho interessante que a primeira sentença da música, a primeira frase, a primeira estrofe, ele diz assim, imagine, né? Imagine, não há céu, não há paraíso, não tem paraíso para ganhar. Ele queria dizer com isso que seria maravilhoso não existir céu. Ele não estava interessado em céu, como este homem da parábola. Ele não estava interessado em céu. Ele queria se regalar enquanto estava vivo, porque a vida é o aqui e o agora, ele pensava. E ele não era o único não, você não pode recriminá-lo. Talvez você diga que não, nas suas palavras você diz alguma coisa, mas talvez a sua vida, a minha vida, diga outra coisa. Talvez vivamos como se tudo que existisse é este mundo. E vivemos às vezes unicamente para acumular coisas, acumular tesouros nessa terra. Então não recrimine, porque pode ser que você e eu estejamos contaminados pelo mesmo mal, contagiados pelo mesmo mal. Aquele homem pensava realmente que tudo lhe pertencia. Não achei que é tudo meu, eu consegui. Eu fui o cara, eu fui competente, eu organizei bem as coisas, eu plantei, eu semei no tempo certo, eu não fui preguiçoso, eu me organizei, eu me esforcei, acordei muitas vezes cedo, acordei a dormir tarde. Então, isso tudo é fruto do meu trabalho, isso é fruto, é realização do que eu plantei. Aquele homem vivia, irmãos, como se não devesse nada para Deus e para os homens, nem satisfação. Aquele homem vivia, se considerava favorecido por ser um sábio administrador. Eu tenho direito de instruir. Eu tenho direito de viver confortavelmente. Eu tenho direito de ser feliz. Hoje eu falei com alguém sobre isso. Aliás, eu falo durante muitos dias, eu falo com muitas pessoas sobre isso várias vezes. Eu tenho o direito de ser feliz. Pastor, eu tenho que me separar, porque não dá para viver com essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu tenho o direito de ser feliz. Uma vez alguém foi embora de casa, foi para casa dos pais, e quando chegou lá, os pais disseram, não, você tem que voltar para sua casa. Você quer que eu seja infeliz? Não, eu não quero. Você tem direito de ser feliz. Você tem direito de ser feliz.
Nós vivemos em busca, tem até um filme, né? A procura da felicidade. A nossa vida é buscar a felicidade. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para sermos felizes? Não, irmãos. Talvez a coisa mais importante, das coisas importantes que eu falarei nessa noite, uma das mais importantes é você, vou chegar mais perto aqui. O Luiz Gonçalves diz assim, chegue mais perto, né? Eu é que chego mais perto aqui, eu vou chegar para não cortar a cabeça, chegar mais perto aqui. Mas eu quero falar com você. Você não foi criado para ser feliz. Isso lhe choca? Você e eu não fomos criados para isso. Nós fomos criados unicamente para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Deus nos colocou neste mundo para glorificar o seu nome. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós realizamos, em tudo que nós falamos, em tudo que nós cantamos, deve ser para a glória de Deus. É esse o pensamento do apóstolo Paulo em Coríntios, quando ele diz, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, porque é para isso que nós fomos criados. Para isso você foi criado. Eu não fui criado para ser feliz. Eu fui criado para glorificar a Deus. Glorificando a Deus eu posso encontrar a verdadeira felicidade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando eu fizer do Senhor a minha maior alegria, viver para a sua glória, para a sua honra, aí finalmente eu encontro a felicidade. Por quê? Porque eu fui criado para isso. O meu vazio sairá do meu coração somente quando eu viver para Ele de fato. Enquanto ainda houver orgulho no meu coração, ambições pessoais no meu coração, como existem no seu coração também, ainda seremos incompletos e infelizes. Não corra atrás da felicidade, não. Aquele homem buscava, vamos voltar aqui para o homem, né? Daquele homem que buscava a felicidade. Agora, a sabedoria do homem, irmãos, a Bíblia diz, é loucura para Deus. Porque enquanto ele dizia, pronto, agora eu estou pronto, agora eu vou passar, eu tenho umas 30 anos aqui de tranquilidade, de vida mansa, sem dar um prego, como diz aí, né? Só de boa, vivendo só no luxo e vivendo só de renda. Enquanto ele pensava assim, Deus pensava, né? A loucura. A sabedoria do homem é o quê? A loucura para Deus. Ele sabia dos seus planos, mas não conhecia os planos de Deus. Nós fazemos planos. O homem pode fazer muitos planos, mas como é que diz a palavra? Mas a resposta segura sai dos lábios do Senhor. Ele é que sabe os melhores planos. Ele é que faz os nossos planos. O Senhor tem planos para nós. Aquele homem sonhava, vou viver tantos anos. Mas o que aconteceu? Veio-lhe uma mensagem. Olha só, eu fechei aqui a Bíblia aqui, mas está marcadinha aqui, a sua está aberta ainda. Versículo 19, versículo 20 agora. Mas Deus lhe disse, louco, ou insensato, tolo, bobo. É isso que diz a palavra. É uma pessoa insensata, uma pessoa que não pensa direito. Não é um xingamento. É um insensato, mas Deus lhe disse, insensato, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aconteceu com esse homem algo que ele não imaginava. Ele estava preparado para tudo. E ele tinha tudo. Mas a única coisa que ele precisava naquele momento, porque aquela noite ele iria morrer. Aquele dia ele ia deixar tudo o que ele havia juntado com muita alegria. Ele tinha tudo, mas a única coisa que ele precisava naquele momento, que era a comunhão com Deus, que era a amizade com Deus, que ele iria lhe garantir a vida eterna. Essa coisa ele não possuía. Insensato, viveu a vida inteira para si mesmo. Rejeitou o amor de Deus que iria fluir em misericórdia para os outros. Ele rejeitou. Ele não queria ser um instrumento de Deus. Ele queria ser um instrumento para si mesmo. Guardai-vos
de toda e qualquer avareza, que é a idolatria. Vivendo para si mesmo, rejeitou o melhor de Deus para a sua vida. Aquele homem escolheu o material ao invés do espiritual. E com o material ele iria sucumbir. A riqueza iria acabar. E ele ainda iria acabar primeiro. Não iria nem desfrutar daquela riqueza. Lucas, no capítulo 12, nós lemos, versículo 21, ele diz: assim é todo homem, toda pessoa que ajunta tesouros, se torna rico nessa terra, mas não é rico para com Deus. Essa parábola, irmãos, serve em qualquer tempo, em todos os tempos. Essa parábola serve para todas as nações, para cada pessoa, em qualquer cultura. Essa parábola tem a ver com você e eu, independente de onde você vive, como é que você fala, como é que você sobrevive, independente da cor da sua pele, do seu gênero. Essa parábola tem a ver com todo ser humano. Essa parábola Jesus contou e ela se encaixa com todo ser humano. Nós podemos planejar o nosso futuro, mas tudo que nós planejamos é para nossa satisfação egoísta, na grande maioria das vezes. Nós podemos até acumular tesouros, grandes mansões, porém, nós não temos como construir um muro tão alto que impeça do dia final chegar. O dinheiro não consegue nos proteger na hora do acerto de contas. Quando chega o momento, você vai descansar. E o que você fez? De quem será? É o que Jesus pergunta. O que você acumulou vai servir para quem? O rei Belsazar, lá da Babilônia, feliz da vida, porque estava no país mais fortificado do mundo, a Babilônia, com seus muros, jardins suspensos, intransponíveis. Do lado de fora estavam os medos e os persas, querendo invadir Babilônia para conquistar o reino, e ele zombava apenas. Ó, esse pessoal vai fazer o quê? Como é que eu consegui subir esse muro? Não tem como subir. Enquanto ele se regalava e ele zombava, inclusive de Deus, bebendo nas taças sagradas, né? Nos utensílios sagrados do templo de Israel, do templo de Deus verdadeiro. Enquanto ele fazia isso, apareceu uma mão invisível que escreveu na parede. Daniel foi chamado às pressas para traduzir, para interpretar o que estava escrito. E a mensagem era: pesado foste na balança e acharam em falta. Naquela mesma noite, como é o caso deste homem da parábola que Jesus contou, naquela mesma noite ele passou o reino. Naquela mesma noite, Belsazar morreu. Quando eu era criança, eu aprendi uma frase que ficou muito conhecida na Bahia, especialmente na região de Salvador. Havia um radialista chamado França Teixeira. Ele abria o programa do meio-dia. E a primeira frase, quando ele aparecia, cantava as músicas, e quando ele aparecia, ele dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Essa frase, claro, não é dele, mas uma frase que invoca profunda e grande sabedoria. Nós vivemos para servir, porque nós vivemos, ou melhor, nós existimos para isso. Embora teimamos em viver contrário ao propósito da nossa existência. Existimos para servir, mas queremos viver sempre para nós mesmos. Aquele homem não sabia, Belsazar não sabia, e talvez nós não sabemos ou saibamos, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A Bíblia tem um antídoto para a avareza, para a busca desenfreada do que é material, dos bens materiais. Existe um antídoto, um remédio para o materialista? Tem sim. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia agora no livro de Mateus. Nós vamos ler os últimos versículos para nós concluirmos o tema dessa noite. Aqui está Mateus capítulo 6.
Mateus 6, versículo 19, um texto bem conhecido também, 19 até o 21. Aqui está o antídoto de Deus para a avareza, o remédio de Deus. Você está infectado pela avareza? Pode ser que sim, você talvez nem tenha percebido. Aqui está o remédio de Deus. Veja só, versículo 19, Mateus 6, 19. Não, disse Jesus, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Verso 20, mas, em contraste, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. E ele fecha com chave de ouro, versículo 21, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui está. Escolher o tesouro. Onde é o seu tesouro? É nessa terra ou no céu? Jesus nos convida aqui a tirar os olhos dessa terra, como fez Abraão. Abraão peregrinou, diz o livro de Hebreus, em tendas na região de Canaã. E ele peregrinou em tendas e não se preocupou com isso. Por quê? Porque ele esperava a cidade da qual o Senhor era o arquiteto. Séculos mais tarde, aparece Moisés também. Preferiu, diz o livro de Hebreus, capítulo 11, preferiu sofrer com o seu povo no deserto do que desfrutar dos prazeres no Egito como príncipe do Egito. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Os olhos de Abraão e os olhos de Moisés estavam no céu, estavam na recompensa de Deus, não estavam neste mundo, não estavam no seu próprio umbigo. O antídoto para a avareza é: tire os seus olhos dessa terra, dos bens materiais. Lembre qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque Ele te colocou aqui e principalmente porque Ele te mantém aqui. Se você ainda está vivo, Deus tem planos para você ainda aqui. Não podemos continuar vivendo para nós mesmos. Onde está o teu coração? Faça uma análise. Flavinha vai falar um pouquinho sobre, vai cantar um pouquinho agora. Vai cantar uma música especial que ela preparou. Mas enquanto ela canta, pense aí. Onde está o teu tesouro? Analise onde está o teu tesouro, porque seu coração vai estar ali. Onde tiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Deus nos abençoe e nos ajude nessa noite para encontrar em Jesus o nosso maior tesouro, o nosso maior bem, o nosso tudo. Eu li uma história de uma mulher muito pobre que passeava por um bosque com seu filhinho, com muitas carências, muitas necessidades, e de repente, uma fábula, claro, né? Mas de repente ela ouviu uma voz que saía de uma montanha, de uma rocha, e essa voz dizia: você quer ficar rica? Você vai entrar aqui na abertura que eu fizer na rocha e vai pegar tudo que você puder. Aqui tem metais preciosos, pedras preciosas. Pode pegar o que bem entender. Mas tem uma condição. Você só pode levar uma sacola, uma única sacola. E a segunda condição, você terá apenas 2 minutos. Porque depois de 2 minutos, a caverna se fechará novamente, para sempre. E aquela mulher meio desconfiada, mas com muita necessidade, muita carência, ela olhou para dentro, a porta se abriu, uma porta na rocha se abriu, um buraco, e ela olhou lá para dentro e de fato havia muita riqueza, muitas pedras, muito brilho, muito ouro. E ela entrou, e quando ela entrou, o tempo começou a contar, e o tempo passa muito rápido nessa hora. E ela foi escolhendo algumas coisas, aquilo que mais lhe chamava a atenção, e de repente o tempo foi passando, daqui a pouco 10, 9, 8, e os últimos segundos, e ela ainda deu tempo de correr, pegar uma bandeja de ouro, colocar na sacola, pulou para fora, ainda deu tempo de olhar, e viu aquela
rocha se fechando e se tornando um grande paredão. E se fechou para sempre. Mas de repente ela para e pensa um pouquinho. Cadê meu filho? O seu filhinho ficou preso na rocha. Qual é o seu tesouro? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de confinamento, nesse tempo em que as pessoas estão preocupadas com o seu futuro, com o seu emprego, com a sua saúde. Onde é que estão os seus olhos? Onde é que está o seu tesouro? Aquela mulher, o seu tesouro estava apenas nas coisas. E o seu maior bem ficou para trás, se perdeu para sempre. Será que nós corremos o risco de, em meio a essa crise, essa insegurança, essas incertezas todas que estamos vivendo, nós esquecemos o que é de mais valioso, o que é mais importante? E o que é mais valioso, o que é mais importante? Isso é o seu tesouro. E onde é que está o seu tesouro? Tem que estar no céu. Cristo é o tesouro. O que Ele fez e faz por mim e por você é o nosso maior tesouro, o nosso maior bem. Nós vivemos para glorificá-lo. Vivemos para a glória do seu nome. Nele nós vivemos, nos movemos e por Ele nós existimos. Gostaria de você nessa noite de suplicar ao Deus do céu que lhe ajude a tirar os olhos de si mesmo. Que você não viva somente para você mesmo. Que nessa noite todos nós decidamos viver para glorificar a Deus. E fazemos isso ajudando as pessoas que estão ao nosso redor. Repartindo com aqueles que mais necessitam o bem que nós temos. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a ser bondosos, ser amáveis e ser tolerantes com as pessoas. Por que não aproveitar esses momentos para sermos cristãos verdadeiros, de fato e de verdade, não somente de palavra e de língua, mas de fato e de verdade, como deve ser o amor cristão? Gostaria você de pedir a Jesus para realizar esse milagre na sua vida hoje? Ele pode e quer fazer. Você gostaria? Quero ver as mãos aí. Eu creio que tem mãos levantadas, sim. Eu sei que tem pessoas que nessa noite estão entregando a vida a Jesus mais uma vez. Nós iremos orar por cada uma das pessoas. Querido e bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite. A Tua mensagem nos advertiu outra vez da necessidade de esquecermos de nós mesmos. Olharmos para a cruz de Cristo, o seu grande sacrifício, e que isso venha nos influenciar, nos motivar a viver para a glória de Deus, viver para Ti e para a bênção de outras pessoas. Que sejamos os Teus veículos, que o Senhor derrame bênção sobre nós, de modo que a gente possa repartir essas bênçãos com outras pessoas. E não apenas as bênçãos materiais, ó Deus, mas as bênçãos espirituais. Que a bênção de cada dia que recebemos das Tuas mãos, possamos compartilhar com os outros, através de mensagens de WhatsApp, através de qualquer rede social, através de um contato rápido, pessoal. De qualquer maneira, possamos entregar para outros, compartilhar com outros, grandes bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Ó Deus, cura a nossa doença espiritual, que é o pecado. Salva-nos de nós mesmos e torna-nos instrumentos Teus para preparar um grande povo para o encontro contigo. São as bênçãos que nós rogamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.